Oi, Larissa. Oi, Douglas. Tá aqui o primeiro ano, tá? Tá, acabei de perguntar ali para você. Ô, Larissa, na próxima aula, acho que é o terceiro D, é o segundo D, não é? Não, terceiro C, física. Terceiro C. Isso. O terceiro C não vem ninguém. Então, só online, né? As duas próximas aulas só online. Tá? Não, aí beleza? No caso eu só tenho a quarta aula agora. Ah, não, então fechou. É só o terceiro não, essa mesmo. e a quarta, né? Isso, aí eu falo assim, não, porque essa já tá começando, aí eu só vou ter a quarta e por hoje fecha para mim. Não, então fechou. Então tá. Aqui os alunos do primeiro. Ok. Meninos, carregou aí para vocês os slides? Apareceu? Apareceu, gente? Ah, então tá bom. Vocês não querem chegar um pouco para frente, não? Para vocês verem melhor? Não, né? Então, vamos estudar potenciação. Outra coisa, primeiro D, vocês estão pegando as atividades que eu estou mandando semanalmente? Eu preciso que vocês peguem essas atividades e manda para mim, porque elas valem nota, viu? Então, quem não fez ou está fazendo, mas não me enviou ainda, manda para mim pelo WhatsApp para me marcar a nota de vocês. Por favor, tá bom? Então, vamos lá falar de potenciação. As atividades são até de potência. Potência é um produto de fatores iguais em que nós temos, um número real que nós chamamos de A, que é a base, elevado a um número natural que nós chamamos de expoente. Então, é A elevado a N, tá? Então, qual é a função do expoente? A função do expoente é indicar quantas vezes nós vamos multiplicar essa base por ela mesma. Então, A vezes A, dependendo do expoente. As potências. Elas podem ter potência aí com expoente natural, potência com expoente zero,
potência com expoente negativo, potência nós vamos ver propriedade de potência, a gente vai ver expressão com potência e, por fim, nós vamos estudar a notação científica, tá? Expoente natural. Então, olha só. Quando a gente fala de expoente natural, nós estamos falando de expoentes positivos, tá? Então, todos os números positivos são expoentes naturais. Então, aqui a gente tem uma base negativa que está elevada a um expoente positivo. Toda potência com expoente positivo, expoente par, o resultado sempre será positivo, mesmo que ela seja negativa. Então, ó, menos 2 elevado à quarta potência é igual, vou multiplicar esse menos 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, vou ter menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2. Então, ou seja, eu vou multiplicar esse menos 2 por ele mesmo 4 vezes, tá? Então, olha só, menos 2 vezes menos 2, na multiplicação menos com menos é mais, é 4. 4 vezes menos 2, na multiplicação mais com menos é menos, né? 8. 8 vezes, menos 8 vezes menos 2, menos com menos é mais, então vai ficar 16, tá? Então, o expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base. Uma observação importante é um detalhe aqui, ó, que deve ser falado. Como que eu sei se a minha base é negativa ou ela é positiva? Você pode me dizer assim, professora, ela tem que ter um sinal negativo à frente dela. Realmente, mas também tem que estar entre parênteses. Se essa potência não tiver com a sua base com sinal negativo entre parênteses, não indica que ela é negativa, tá? Por quê? Você pode ter uma potência e essa potência tem um sinal negativo à frente dela, mas pode ser de uma operação que você vai estar realizando, não necessariamente indicando que a sua potência, que a sua base nessa potência é negativa. Então, ó, uma característica importante que eu sei que a minha base é negativa tem que estar dentro de parênteses com sinal negativo. Se não for, isso não indica que essa base é negativa. Como no exemplo aqui, ó. O exemplo aqui, nós temos 2 elevado ao quadrado mais um sinal negativo de subtração à frente da potência. O resultado disso é 2 vezes 2 igual a menos 4. Por quê? Porque esse sinal negativo não indica que a base é negativa, e sim que é apenas um sinal de operação antes da potência. Nesse caso, se mantém um sinal negativo, tá? Agora, esse caso aqui, menos 2 elevado ao quadrado, aqui sim eu tenho uma base negativa porque está entre parênteses. Aí sim, na multiplicação, nós vamos ter um resultado positivo. Então, ó, menos, 2 elevado ao quadrado, com sinal de subtração à frente, o resultado é menos 4. Agora, menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, o resultado é mais 4. São respostas diferentes. Não esqueçam disso. Agora vamos falar das propriedades das potências. A primeira propriedade é produto de potência de mesma base. Então, olhem um exemplo. Eu tenho 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado ao cubo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar 2 elevado ao cubo, é 2 elevado a 3. Então, eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Nessa propriedade, quando a minha multiplicação ela acontece entre potências de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base 2 e eu vou somar os expoentes. Então, eu vou somar o 5 mais o 3 e eu vou ter 2 elevado à oitava potência. Então, multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Segunda propriedade.
Divisão de potência de mesma base. Eu tenho aqui 10 elevado a 10, 3 elevado à 10ª potência, dividido por 3 elevado à 7ª potência. A minha base é 3, nas duas potências. Conservo a minha base. Então, depois da igualdade, vou colocar aqui 3. E vou subtrair os expoentes. Então, 10 menos 7. 10 menos 7 é 3 elevado ao cubo. Então, na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, conservo a base e vou subtrair os expoentes. Terceira propriedade, potência de uma potência. A gente tem aqui dentro do parênteses uma potência, ó, de base 5, expoente 3, que está elevado ao expoente 5. Potência de potência. Nesse caso, vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, eu vou multiplicar o 3 com 5, vai ficar 5 elevado à 15ª potência, tá? Conserva a base e multiplica os expoentes. Estão conseguindo compreender? Vocês estão conseguindo entender? Me dá pelo menos um sinal aí para mim poder saber, por favor. Ok. Quarta propriedade é a potência de produto ou divisão de bases diferentes. O que a gente faz com potência de produto ou divisão de bases diferentes? Então, olha só, a gente tem aqui 4 vezes 3 elevado ao quadrado. O que a gente faz? Primeiro, a gente resolve as potências. Então, a gente vai ter 4 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Depois que eu resolver as potências, 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 3 é 9. Então, eu botei 16, aí sim eu posso resolver a multiplicação. Na divisão, a mesma coisa. Primeiro, resolvo a potência. Então, eu vou ficar com 5 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Primeiro, vou resolver a potência. Depois, eu faço a divisão. Potência com expoente zero. Todo número real que é elevado a zero, o resultado sempre será 1, tá? Então, ó, vamos ver os exemplos. 5 elevado a zero é igual a 1. Menos 3, está entre parênteses, sua base é negativa, elevado a zero, o resultado é 1. Agora, se tem 25 elevado a zero, com um sinal de subtração à frente dele, o resultado tem que ser menos 1 e não 1. Por quê? Mais uma vez, esse sinal negativo aqui não indica que a sua base é negativa. Para que ela seja negativa, ela tem que estar entre parênteses com o sinal negativo, tá? Então, todo número real elevado a zero sempre será igual a 1. Potência com um expoente. Então, ó, todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui a gente tem menos 9 elevado a 1 é igual a menos 9. Menos 125 elevado a 1, o resultado é menos 125. 14 elevado a 1, o resultado é 14. Então, todo número com expoente 1, o resultado é igual a ele mesmo. Agora, como que eu vou fazer se eu tenho uma potência com expoente negativo? Nesse caso, todo número com expoente negativo inverte a base e torna o expoente positivo. Então, vou inverter a minha base e tornar o meu expoente positivo. Então, aqui, olha, eu tenho menos 4 elevado a menos 2. Para que o meu expoente fique positivo, eu vou inverter essa base. E o inverso disso é fazer uma fração. Então, vai ficar menos 1/4 elevado ao quadrado. O resultado dessa potência é 1 sobre 16avos. 1/3 elevado a menos 2.
que eu vou fazer? Inverter essa base. Quando inverter essa base, eu vou ter, ó, o denominador sobe para o numerador, então eu vou ter 3 dividido por 1 elevado ao quadrado. Só que o 1 não precisa aparecer no denominador. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, o resultado é 9. Tá bom? Agora, a gente vai para a expressão com potência. Como que eu faço para calcular a expressão com potência? Olha a expressão que a gente tem. 3 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, menos 4 elevado a menos 1. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver as potências. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir chegar no resultado final. Então, vamos lá. 3 elevado a menos 1, para que o meu expoente fique positivo, eu tenho que fazer o inverso. Então, vai ser 1/3. Como o expoente é 1, não precisa aparecer. Conservo o sinal de adição, mais 2 elevado a menos 2. Vou inverter essa base para que o meu expoente fique positivo. Então, vai ser meio elevado ao quadrado. Manter um sinal de subtração, menos. Agora, a gente tem menos 4 elevado a menos 1. Para que esse expoente fique positivo, eu vou inverter essa base. Então, eu vou ter menos 1/4 elevado a 1. Só que, como o expoente é 1, não precisa aparecer, tá? Pessoal, então, olha os resultados que eu vou ter, ó. Antes de eu resolver essas frações, eu preciso resolver a potência que ainda ficou. Então, eu vou ter 1/3 mais, ó, meio elevado ao quadrado é 1/4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Então, é 1/4. Menos com menos é mais 1/4. O que eu faço quando eu tenho adição de frações com denominadores diferentes? O que a gente faz? Vocês se lembram? Então, ó, mínimo múltiplo comum. Alguém lembra como calcular mínimo múltiplo comum? Alguém se lembra? Letícia, você está ouvindo aí? Acho que saiu já. Então, vamos lá para o Word, calcular mínimo múltiplo comum. Meu denominador é 3, 4 e 4. Como eles são diferentes, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum deles. Então, eu vou lá no Word agora com vocês e a gente vai fazer esses cálculos lá. Espera aí. Deixa eu só abrir que eu troco o compartilhamento de tela. Pessoal, antes da aula acabar, eu gostaria que quem está aí na sala me mandasse depois no WhatsApp o nome de vocês para mim fazer a frequência, tá? Colocar seu nome aqui na minha lista de frequência. Carregou aí para vocês a página a folha em branco do Word? Vou pôr grande aqui para ir. Diminuir um pouco, não precisa tanto. Então, eu tenho lá no denominador 3, 4 e 4. Mínimo múltiplo comum é eu fazer uma divisão, tá? De um número, eu encontrar o menor múltiplo desses números que são diferentes. Por isso, o nome mínimo múltiplo comum. Menor múltiplo comum desses números. E o menor múltiplo comum desses números é um número que eu tenho que encontrar, que eu vou dividir todos eles e vou encontrar o menor número possível para fazer essa divisão. Então, entre 3, 4 e 4, qual o menor número que pode dividir esses números aqui? 3 é só ele mesmo, mas o 4 eu tenho um número menor que 3, que é o 2. Então, vamos lá. 2 não é divisível por 3, então 3 a gente desce. O 4 é divisível por 2, que fica 2.
O outro é 4 também, vai ser 2. Continua a divisão até que eu chegue no resto igual a 1, tá? 2 é divisível apenas por 2, então ele de novo. O 3, eu continuo descendo ele. 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui a gente termina a divisão com 2. Agora, para dividir o 3, eu vou dividir pelo próprio 3. Porque 3 dividido por 3 é 1. Então, ó. Isso é mínimo múltiplo comum. Eu tenho que encontrar o menor número possível, o menor múltiplo possível desses números aqui. Qual é o resultado disso, pessoal? Ó, o que eu faço com os números que eu fiz essa divisão? Então, ó, eu usei o 2 duas vezes e usei o 3 uma vez. Eu multiplico esses resultados. Espera aí, desculpa. Então, eu vou multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 3? 12, não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 4 é 12. Agora, vamos voltar para os slides. Apareceu aí, de novo, os slides? Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, o que a gente faz? Ó, vou escrever aqui a fração, ó, só que agora, em vez de ter 3, 4 e 4, vamos colocar 12. O que a gente faz? O 12 que nós encontramos, do mínimo múltiplo comum, nós vamos dividir pelos denominadores das frações iniciais, e o resultado multiplica pelo numerador, tá? Então, eu vou fazer aqui 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4, tá aqui. Conserva o sinal de adição, mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3, tá aqui, 3. Conservo o sinal de adição, mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho aqui, ó, no numerador, uma adição. Somo tudo isso aqui. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 sobre 12. O que a gente pode fazer? Podemos simplificar, né? Então, simplificando isso daqui, nós teremos aqui como resultado 5/6, tá bom? Então, simplificando por 2, 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. O resultado final é 5/6, tá bom? Então, aqui está a primeira expressão com potência. Agora, aqui, ó, escrever a expressão de uma forma de uma única potência. Eu tenho que escrever essa expressão 256 vezes 4 elevado à 9ª potência, dividido por 8 elevado à 7ª potência. Tem que deixar todos esses números aqui com a mesma base, tá? Potência de mesma base. Para mim fazer isso, eu tenho que decompor o número 256, 4 e 8 em fatores primos. Números primos é a condição de que você pode fazer a divisão de um número, a decomposição desse número por números que é divisível por ele mesmo, por 1 e por 2. Então, 256, tem como decompor esse número por 2? Se tiver, nós vamos utilizar. Agora eu vou analisar. O 4 tem? Certeza que tem. O 8 tem? Certeza que tem. Então, se eu decompor essa expressão 256 por 2, 4 por 2 e 8 por 2, eu vou conseguir escrever tudo em uma única potência, tá? Então, fazer 256 dividido por 2 é dividir 256 por 2 8 vezes. Então, o resultado disso é 2 elevada à 8ª potência. Tá aqui, ó. 256 é igual a 2 elevado a 8.
O 4, decompor o número 4 por 2, é fazer a divisão do 4 pelo número 2 duas vezes. Então, o resultado dessa decomposição vai ser 2 ao quadrado. O 8 é de fazer a divisão do número 8 por 2 3 vezes. Então, o resultado disso vai ser 2 elevado ao cubo, porque 2 vezes 2 é 8. Ou 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Entenderam? Então, é 2 elevado ao cubo. Então, agora fica fácil. O que a gente vai fazer? Aonde for 256, nós iremos substituir por 2 elevado à oitava potência. Aonde for 4, nós vamos substituir por 2 elevado ao quadrado. E onde for 8, nós vamos substituir por 2 elevado ao cubo. Então, agora eu cheguei em potências de mesma base. Agora eu posso escrever na forma de uma única potência. Então, vamos lá. Substituindo. 256, agora vai ficar 2 elevado à oitava potência, vezes... Aqui eu vou ter que colocar um parêntese, ó. Porque aonde for o 4, eu vou substituir por 2 ao quadrado. Mas o 4 é elevado à nona potência. Então, tem que colocar ela aqui. Então, 2 ao quadrado elevado à nona potência. Dividido por 8. Só que agora, onde for 8, eu vou colocar 2 elevado ao cubo. Então, tem que pôr entre parênteses 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque o 8 também está elevado a expoente 7. A sétima potência. Então, ele tem que aparecer aqui. Que tudo isso é elevado a 7. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver as propriedades de potência que vai aparecer na expressão. Então, ó, eu tenho aqui, ó, produto de potência. Então, ó, eu tenho que multiplicar esse expoente por esse no numerador e no denominador também. Então, eu vou ter aqui 2 elevado à oitava potência, conserva a minha base 2. 2 vezes 9, multiplica aqui o 2 com 9, é 18. Então, vou ter 2 elevado à 18ª potência. Dividido, ó, conserva a minha base, vou multiplicar o 3 com 7. Então, vou ter 2 elevado à 21ª potência. Pronto, tá aqui. E agora, no numerador, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base e depois uma divisão. Então, primeiro vamos resolver o numerador. Numerador, quando a gente tem potência, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, então tá aqui o 2. E o que eu faço com o expoente? Vou somar 18 mais 8. 18 mais 8 é 2 elevado à 26ª potência, é 26. Dividido por 2 elevado à 21ª. Agora, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Na divisão de potência de mesma base, conserva a base e vou subtrair o expoente. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos subtrair o expoente. E nesse caso vai ser... Ó, 2 elevado a 26 dividido por 2 elevado a 21, que será igual a 2 elevado à quinta, porque 26 menos 21 é 5. 2 elevado à quinta potência. Beleza, gente? Vocês estão pelo menos compreendendo aí? Então, vamos aqui para a notação científica. Em notação científica, um dos fatores tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Então, quando eu tenho um número grande, como esse daqui, ó, 12 bilhões, o que a gente vai fazer? Vou caminhar todas as casas de zero
até que eu chegue no número diferente de 0, tá? Aqui, ó, obedece a regrinha, tá? Tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Aqui a gente vai chegar no 2. É maior que 1 e menor que 10. Então, se eu ando para esquerda, o meu expoente é positivo. Então, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para eu chegar no 2, eu andei 10 casas. Então, vai ser aqui, ó. Que eu paro 1,2 vezes 10 elevado a 10 positivo. Então, se eu caminho para a esquerda, expoente positivo. Agora, olha o tamanho desse número. 0,0000586. O que eu vou fazer? Não pego aqui antes da vírgula, pessoal. Eu vou caminhar aqui, ó, depois da vírgula, até que eu chegue no número diferente de 0. Quando eu ando para a direita, meu expoente é negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5,86 vezes 10 elevado a menos 9. Então, essa é a regrinha de notação científica, tá? Pessoal, quero fazer com vocês a correção, falta 10 minutos ainda. Dá para corrigir a primeira lista que eu passei lá na primeira semana de potência, que eu não fiz a correção ainda com vocês. Então, se alguém tem aí no caderno, eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Pega aí para a gente corrigir, mas eu vou mandar no grupo também. Só tem 2 alunos na sala? Deixa eu só abrir aqui, pessoal, para aí. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ver se fica melhor, tá? Não vai dar tempo de terminar, mas pelo menos dá tempo de começar. Deixa eu colocar assim de 4. Vocês têm essa atividade aí? A questão 1 é 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado à quarta potência. Vocês têm essa tarefa? Não tem? Tem lá no grupo que eu mandei. Deixa eu mandar de novo. Eu mandei essa tarefa no grupo de vocês. Deixa eu procurar aqui. Aqui, potenciação. Vou mandar de novo, tá? Aqui, potenciação matemática básica. Deixa eu só abrir aqui para ver se confere.
Pessoal, só vou abrir aqui para ver se é a mesma. Não, é uma outra. Espera aí. É outra, eu vou abrir a outra. Não é essa mesmo, não. Pessoal, não é essa aqui mesmo, não. Essa é a segunda lista. Deixa eu achar a primeira aqui. Deixa eu ver se é. Pronto, encontrei. Deixa eu só interromper o compartilhamento e compartilhar com vocês de novo. Essa aqui vocês têm, carregou aí, ó, determina o valor de cada uma das potências abaixo. Essa vocês têm? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos. A que eu mandei agora lá no grupo, tentam fazer depois. Deixa eu só colocar isso aqui maior. Pronto. Determine o valor de cada uma das potências. 25 elevado a expoente 1. Todo número elevado a expoente 1, o resultado é ele mesmo, é igual a 25. 150 elevado a 0. Todo número elevado a expoente 0, o resultado é 1. Então, é igual a 1. 7 nonos elevado a menos 2. Para mim calcular isso, o que eu tenho que fazer? Inverter a minha base para que meu expoente fique positivo. Então, vai ficar 9 sétimos. E aí, elevado ao quadrado. O resultado disso, então, é 81 sobre 49. Então, 9 foi para o numerador e o 7 desceu para o denominador, tá? Número 2. Sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado à oitava potência? Isso aqui é fácil de fazer, né, gente? A gente vai pegar 78.125, multiplicar por 5. Então, o resultado disso é 390.625. Então, não preciso calcular 5 por ele mesmo 8 vezes. Você já me deu o valor de 5 elevado à sétima potência. Então, vou fazer isso aqui. 5 elevado à sétima potência vezes 5. 78.125 vezes 5 é igual a 390.625. Então, esse é o resultado da questão 2. Agora, olha só, número 3. As potências menos 2 elevado à quarta potência e 2 elevado menos e 2 elevado à quarta potência são iguais ou diferentes? Qual o resultado? São diferentes, né? Como a gente viu ali na aula. Por quê? Elas vão apresentar resultados diferentes. Aqui a gente tem uma base negativa. Como que eu sei disso? Está entre parênteses. Então, o resultado disso é 16. Aqui, ó, eu tenho uma potência com um sinal negativo à frente dela. Então, o resultado aqui é menos 16, porque eu resolvo a potência e conservo o sinal negativo, tá? Então, ó, a justificativa disso é isso. Quando a base de uma potência é um número negativo e está elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Mas, entretanto, para sinalizar que a base é negativa, o seu valor deve estar entre parênteses.
Quando não há parênteses separando a base, deve-se incluir o sinal de negativo no resultado, tá? Portanto, o resultado das duas são diferentes, é 16 e menos 16. Aqui para a gente concluir, ó, número 4. Em um sítio há 12 árvores, cada árvore possui 12 galhos. Em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Quantas vezes o número 12 apareceu no enunciado da questão? 3 vezes, não foi? Então, nós vamos fazer 12 elevado ao cubo. Multiplicar o 12 por ele mesmo 3 vezes. Então, a gente sabe que 12 vezes 12 é 144. 144 vezes 12 é 1.728. Então, no sítio tem 1.728 maçãs. Vamos ver se a gente consegue concluir com as 5. Falta 2 minutinhos, eu acho que dá. O valor da expressão 20x elevado ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado para x igual a menos 4 e y igual a 2 é... O que a gente vai fazer? Aonde tiver x, vamos substituir por menos 4 na expressão. E onde for y, por 2. E vamos calcular. Então, ó, vou aqui centralizar para mostrar aqui a substituição, tá? Então, a gente vai ter aqui a primeira coisa. 20 vezes menos 4 elevado ao cubo, que é o x, mais 2 vezes menos 4 elevado ao quadrado, que é o x, vezes o y, que é 2 elevado à quinta. Então, agora, resolvendo aqui as potências, primeiro resolvo potência, depois eu multiplico. Então, vou ter 20 vezes menos 64, mais 2 vezes 16, mais 32, que é 2 elevado à quinta potência, é 32. Agora, eu posso resolver as multiplicações e as subtrações. 20 vezes menos 64 é 1.280. 2 vezes 16 é 32. 32 vezes 32 é 1.024. Então, a gente vai ter menos 1.280 mais 1.024. Qual é o resultado disso? Menos 256. Tá? Então, aqui, a correção dessa atividade eu vou postar lá no grupo para vocês fazerem depois, tá? Olhar e poder fazer. Então, meninos, 9 horas, nossa aula acaba aqui. Tenham uma boa noite, bom final de semana para vocês. Até a próxima sexta.